História da Arte, do Coleridge. Hoje vamos ler os capítulos 2 e 3. Perdão, 2 e 3. Onde está o 3? Fui pro 4. E 3. Antes de começar, eu quero acender essa vela. É uma vela perfumada que eu tenho aqui em casa. Vamos acender. Eu tenho esse aparelho aqui, que é um acendedor, e ele faz uma chama elétrica. Se liga aqui. E essa é a chama que ele faz.
coisinhas aqui. Bom, nós vimos a introdução à história da arte, um pouco sobre os povos pré-históricos e primitivos América Antiga. E agora nós vamos ler Arte para a Eternidade, Egito, Mesopotâmia e Creta. Então eu vou iniciar a leitura e quando tiver alguma observação a fazer, eu retomo. Aqui o Gombrich inicia falando sobre a importância e influência do Egito no que a gente conhece como arte no Ocidente. E ele fala que os gregos aprenderam com os egípcios. E ele começa a falar primeiro sobre a cultura das pirâmides egípcias e como elas, na verdade, são túmulos, né? Não bem túmulos, mas tumbas para os faraós. E tem esse formato pontiagudo para ajudar o corpo a fazer a ascensão. E lá dentro também tem escrito nas paredes vários encantamentos, várias fórmulas mágicas para ajudar nessa passagem. Aqui uma imagem, as pirâmides de Gizé. Nessa parte do capítulo, o autor está conversando com a gente sobre qual era o verdadeiro objetivo da arte da arte egípcia. E ele vai dizer que, além de preservar o corpo através do embalsamento e da mumificação, os egípcios eles acreditavam muito na preservação da imagem da pessoa que falecia, especialmente as pessoas importantes. Tanto que no egípcio há um termo usado para designar escultores seriam aqueles que mantêm vivo. Então muito da arte egípcia estava ligada com a busca ou o garantimento até de uma imortalidade
pós-morte para a eternidade. E o que o Gombrich faz a gente reparar a respeito dessas estátuas é que eles focavam muito nesse essencial da figura da pessoa falecida. Não são estátuas extremamente realistas, mas também não são estátuas totalmente interpretativas, totalmente cheias de caricaturas. São justamente estátuas que focam na essência da pessoa que está sendo representada. Aqui tem uma parte interessante aonde o Gombrich então evidencia que porque o objetivo da arte egípcia era essa preservação, o artista na verdade se assemelhava mais à função de um cartógrafo e não tanto de um artista no sentido mais comum que a gente pensa da retratação interpretativa. O artista aqui, ele tinha que desenhar de memória, mas ele se preocupava que os itens, a representação ficasse perene, ficasse clara, mas fosse tão clara a ponto de sobreviver ao teste do tempo, de certa forma. Aí, nessa etapa, o que o Gombrich está deixando claro é que os egípcios pintavam dessa maneira, onde, por exemplo, aqui é um jardim, e aí aqui é um tanque. O tanque ele é melhor visto, melhor identificado como tanque se for visto de cima, mas as árvores são melhor identificadas como árvores e que tipo de árvore se forem vistas de lado. A mesma coisa com os peixes. Ele pontua que isso não é uma falta de habilidade dos egípcios, e sim que eles escolhiam isso como método, porque o mais importante era que a representação ficasse muito clara do que era cada uma dessas coisas. E eles faziam isso de uma maneira consistente para que a gente pudesse identificar sempre. Então eles sempre pintavam a partir do ângulo mais característico daquele determinado assunto ou objeto que eles estavam representando. Então realmente era uma metodologia de pintura, de representação que os egípcios utilizavam. E aí não é só essa questão de quais elementos na hora de representar tornaria uma figura mais legível, mas também o que significava cada um desses elementos dentro da sociedade egípcia. Então nesse exemplo dá para ver que o chefe, a pessoa mais importante, ela era representada maior do que as outras pessoas consideradas menos importantes na hierarquia egípcia. Então existe uma preocupação com a representação não só das figuras em si, mas até de um realismo do que essas figuras socialmente significam. E aí aqui ele explica qual é um dos principais pontos de interesse. E aqui ele explica qual é uma das principais façanhas, digamos assim, da arte egípcia, que é captar esses padrões, organizar esses padrões de representação. E são esses padrões, essas leis, que é o que a gente chama de estilo. Ele fala uma frase muito interessante: é difícil explicar com palavras o que produz um estilo, mas é muito menos difícil observá-lo. E aí ele diz o seguinte:
algo diferente desse estilo, desse jeito de fazer as coisas para esse artista, porque as preocupações da arte egípcia eram outras do que de outros povos, de outros momentos históricos. Por fim, o Goldberg fala que durante muito tempo a arte egípcia ela mudou pouquíssimo. O que era bonito em um tempo, dali a 1000 anos, ainda era o mesmo padrão, ainda era considerado bem bonito, bom, bem feito. Mas aí teve um rei chamado Akhenaton, acho que é assim que pronuncia, Akhenaton, e Nefertiti era sua esposa, e eles são os pais de Tutankhamon, eu acho, pelo que eu entendi. E esse rei, ele começa a quebrar as regras da representação. Por exemplo, a esposa dele aparecia do mesmo tamanho que ele. E aqui também é uma pintura que quebra muito das regras de representação egípcias. E o Goldberg fala que isso pode se dar por causa da aproximação entre os egípcios da arte creta. Mas depois de Tutankhamon, a arte egípcia voltou para os seus padrões originais. Ao final desse capítulo, o Goldberg está falando dos povos do Vale da Mesopotâmia e ele fala que a gente tem menos acesso à arte desses povos por principalmente dois motivos. Um é pelas tecnologias de construção que eles utilizavam, que eram menos resistentes ao passar do tempo, e o outro motivo era devido ao fato de que eles não tinham as mesmas regras rígidas de representação, ou nem mesmo a preocupação tão grande, latente, de preservar essa vida pós-mortem, né, para a pessoa que faleceu. Então eles tinham peças contando de grandes vitórias dos seus reis e etc. Batalhas, e principalmente parte da crença era que enquanto estivesse ali esculpido na pedra, isso aqui é, digamos, uma verdade. A tribo não voltaria a se rebelar, mas eles não tinham a mesma preocupação que os egípcios. E agora nós passamos para o terceiro capítulo, onde ele fala do grande despertar Grécia dos séculos 7 a 5 antes de Cristo.
luz de vela com calma. É um domingo à tarde e tá chovendo, então tá bem gostoso. Espero que vocês não se incomodem com o barulho da chuva. Mas voltando, dá pra ver aqui com essas colunas dóricas, que ele fala que era o nome de uma tribo que tinha esse tipo de construção. Dá pra ver o quanto que isso é simples, não tem nada de desnecessário aqui. E também o quanto isso é, de certa forma, uma escala mais humana do que as construções hiper mega grandiosas do Egito antigo. Então ele vai falar que esse estilo de arte que a gente vai começar a entender como arte grega tem esse início nessa influência cretense. E depois ele vai falar sobre a cidade-estado grega, Atenas. A Grécia Antiga funcionava dessa forma, com cidades-estado. Elas não eram todas juntas, né? Então, ele vai dizer que é em Atenas que a maior revolução em toda a história da arte produziu os seus frutos. Essa revolução que o Gombert fala aqui é, na verdade, a revolução de observar com os próprios olhos ao invés de seguir os padrões já pré-estabelecidos. Porque, como vimos da arte egípcia, havia esse interesse em seguir esses padrões e representar as coisas do mesmo jeito, de acordo com as regras. Só que os gregos, e em especial os atenienses, começam a experimentar. E se a gente fizer o joelho dessa forma, e se a gente fizer posicionar a estátua assim, aqui ou ali, são essas experimentações que vão, que são um caminho sem volta na história da arte, porque ele diz aqui: os egípcios tinham baseado sua arte no conhecimento, os gregos começaram a usar os próprios olhos. Uma vez iniciada essa revolução, nada mais assustaria. Os escultores em suas oficinas ensaiaram novas ideias e novos modelos de representação da figura humana, e cada inovação era avidamente adotada por outros que adicionavam as suas próprias descobertas. E aí a gente não tem muitos registros da pintura grega, não durou tanta coisa, mas a gente tem aqui, os registros que a gente tem são nos vasos, e dá pra ver o quanto a pintura grega era mais dinâmica, mais fluida, mais orgânica do que a pintura egípcia. E aqui o que é super interessante, a gente pode ver a descoberta do escurso, que são essas perspectivas quando a gente desenha de acordo com o que a gente vê. Por exemplo, aqui nesses pés, é o pé representado visto de frente, como a gente veria. O escudo é representado visto de lateral, não de frente. Se a gente observar nas pinturas egípcias, o pé é sempre visto com o dedão para frente, porque era mais importante para eles a gente identificar que aquilo sempre é um pé do que a posição do pé, ou era mais importante a leitura de que isso é um pé do que a representação de uma cena mais dinâmica, mais perto do que a gente veria e observaria na vida real. E é essa mudança que os gregos fazem, que é onde o artista começa a desenhar as coisas do jeito que ele vê. Ou seja, aqui a gente tem o pé esquerdo escorçado e o direito da maneira padronizada na arte egípcia, por exemplo.
diversas. O líder da época chamou um escultor chamado Fídias para reconstruir a parte dos templos e das estátuas. E nessa época os artistas eles não eram considerados pessoas importantes, intelectuais, e sim pessoas que eram ali, estavam se sujando, trabalhando com as mãos. Mas na democracia ateniense, porque não era toda a cidade-estado grega que era democrática, né? A democracia ateniense, eles tinham alguma voz, algum valor. E infelizmente essas estátuas a gente não tem registro delas em termos das originais, né? O que a gente tem são cópias, reproduções como essa aqui do período grego, perdão, do período romano, né? Os romanos fizeram reproduções para preservar e também como souvenirs. Por quê? Porque na época que o cristianismo se expandiu, era considerada uma coisa boa você destruir essas estátuas. Ele até coloca aqui como na Bíblia é possível ver várias passagens dos profetas falando sobre o ato, né? O ato de adoração a diversos deuses. Ele coloca aqui de povos mesopotâmios, mas isso poderia ser aplicado aos gregos também. Então essa Atena aqui é uma reprodução da estátua de Fídias, só que a estátua de Fídias era de madeira, tinha muita cor, muitas pedras preciosas, era muito bonita, e essa reprodução ela não é feia, mas ela é uma reprodução que passa a ideia de que assim que eram as estátuas gregas, mas na verdade elas eram muito coloridas, muito mais interessantes do que essa reprodução aqui. E de certa forma, algumas culturas, até a própria cultura grega, via esses deuses de uma maneira quase, pensava, imaginava ele de uma maneira quase demoníaca. Então o escultor Fídias, ele, digamos assim, fez mais do que uma imagem do que seria um monstro, um ser de outra dimensão, mas ele fez uma ideia de um grande ser humano, de que a representação de Atenas, o poder dela estava muito mais na sua beleza do que nos seus, digamos assim, nas suas propriedades mágicas de divindade. E aí uma coisa interessante aqui, essa é uma de uns painéis de escultura originais que ficou preservado nos templos de Fídias, enquanto outras estátuas foram completamente destruídas. Dá pra ver que mesmo com os tecidos havia uma preocupação muito grande dos gregos em retratar as formas humanas. Então toda aquela preocupação egípcia com a forma, com retratar a forma humana de uma maneira precisa, ela permanece aqui, mas ela permanece incentivando o artista a estudar anatomia, a estudar as formas de uma maneira cada vez mais complexa para poder representar de maneira mais complexa nas obras. Nossa velhinha apagou aqui.
basicamente acabou. Tem bem pouquinho pavio. Mas vamos concluir, faltam 3 páginas aqui, sem a velhinha. Aqui ele nos conta que um dos motivos que os gregos ficaram tão bons em anatomia talvez seja porque eles eram muito solicitados a esculpir atletas que eram campeões de Jogos Olímpicos, e os seus corpos eram esculpidos em homenagem aos deuses. Eles eram considerados invencíveis, e é que ele mostra como as estátuas eram feitas de bronze e muitas não sobreviveram, a maioria não sobreviveu, mas a gente tem essa estátua da Auriga, ou do Ouriga, não sei exatamente, mas dá pra, imagino que seja o Ouriga, dá pra ver como é uma representação que não se preocupa necessariamente em ser um retrato fiel do atleta, mas em representar de uma maneira harmônica também essa figura humana, e tem uma certa vivacidade a mais do que as representações com o olho. Por exemplo, não tem a pupila nem a íris esculpida nessas réplicas. Nesse caso dá pra ver que provavelmente eles tinham uma preocupação um pouco maior com essa vivacidade. Nessa parte, Gombert está falando dessa estátua muito famosa do Discóbulo. Não temos a original, mas temos várias réplicas. Aqui ele fala como essa estátua representa um misto das técnicas egípcias aprendidas com a observação dos gregos, porque a gente tem a visão em perfil de algumas partes do corpo que ficariam mais interessantes e mais visíveis assim, enquanto ele desloca algumas outras partes da figura do corpo humano para esse perfil, para que a gente consiga identificar melhor. Uma curiosidade é que muitos atletas do mundo tentaram aprender como era o lançamento de disco na Grécia Antiga usando essa estátua, mas na verdade isso aqui não necessariamente representa uma pose de lançamento de disco. Isso é uma pose feita para deixar a estátua mais bonita e dinâmica. E aí ele também reforça aqui nessa parte sobre como as pinturas, as esculturas na verdade gregas, elas eram muito coloridas, muito pintadas. No fim sobrou mais a parte de baixo em mármore esculpido, né? Foi o que resistiu ao tempo. Aqui dá pra ver como a gente tem uma evolução das habilidades de desenho e escultura em escorço para os gregos, aqui pelo braço no escudo, posição que ele é representado aqui. Bom, aqui ele fala um pouco mais sobre como nós vamos transicionar desse tipo de representação grega para esse tipo de representação grega, que é justamente os capítulos 4, o Império do Belo,
já chegamos em uns